é um processo, é um desenvolvimento, né? Às vezes, dentro da empresa, a gente chega e quer colocar isso, né? Quer colocar para as pessoas e já quer que elas executem, né? Mas o quanto que eu preparei, quanto que eu desenvolvi essa pessoa. E aí a gente acaba ainda também olhando muito só para a operação, mas a gente não olha a história dessa pessoa, né? O que ela tem, de onde que ela veio. E no ensino também, acho que é isso, né? É meio que padrão para todo mundo, trata todo mundo igual, né? E não é igual, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro aqui da nossa websérie, O que eu aprendi na roça. Hoje eu estou com minha querida amiga Regina Leite, que vai se apresentar, dizer para as pessoas quem você é, Rê. Eu sou a Regina Leite, eu sou psicóloga de formação, eu tenho muitos anos no mundo corporativo antes de sair dele, fiquei 20 anos em empresas, trabalhando com recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, e há mais ou menos 15 eu trabalho com consultoria, mais especificamente com facilitação de grupos e facilitação de processos de aprendizagem, as pessoas que querem fazer transição de carreira, querem se entender melhor para dar outros passos em sua vida, e esse é o meu trabalho, né, além da minha transição aqui para o campo, né, que é onde vocês estão hoje vendo o meu trabalho, que é uma coisa também apaixonante e que tem muita relação com o processo de facilitação, porque aqui eu aprendo todo dia, a natureza é nossa mestra e é uma aprendizagem da observação e da vivência, que casa muito com o que a gente fala, né, Ale, na síntese, né? Porque a gente acredita que as pessoas têm o seu potencial e o que a gente faz é facilitar um ambiente para que ele possa vir à tona, né? E o que a gente pode ter de conteúdo é aquilo que eles precisam, não aquilo que a gente entende que eles precisam, né? É o que a gente faz aqui, né? Tanto no viveiro, quanto na horta, quanto no jardim. Foi o aprendizado que eu fui tendo durante esses 2 anos que eu estou aqui. Eu acho que vale localizar, contar onde a gente está nesse espaço aqui. A gente está dentro de um viveiro de mudas, Sim. Na sua maioria de plantas nativas, algumas exóticas, mas a maioria aqui é nativa. Como nasceu essa ideia? O que é um viveiro de mudas? Tá. Bem, eu e o Júlio, né, que é o meu companheiro, nós começamos a nos interessar pela agrofloresta e entender um pouco mais sobre esses processos de sucessão, né, do solo. E aí, a partir daí, a gente pensou em plantar eucaliptos, né, fazer mudas de eucaliptos para as agroflorestas. Uma pequena produção, né, 20, 30, 100. O que aconteceu é que fomos evoluindo nessa ideia e o Júlio, como gosta muito do processo de sementes, né, nós fomos montando um banco de sementes. E a partir do banco de sementes nasceu o viveiro, né? E aí nós construímos aqui esse viveiro, nesse sítio, com várias espécies, todas para reflorestamento de nativas, né? Então a gente tem desde da sibipiruna, ingá, angico, das primeiras, e as demais, algumas mais nobres, como o cedro, como o guanandi. E a gente planta, a gente semeia, a gente faz, destaca, e a gente tem as mudas já crescendo para a gente poder vender, comercializar para reflorestamento. É isso aqui. Eu acho que tem uma coisa legal que você falou do eucalipto, e talvez quem esteja vendo a gente fala assim, mas eucalipto não é uma planta brasileira, mas você começa com eucalipto, e eu acho que vale fazer essa conexão. O que é o eucalipto na agrofloresta, porque talvez a gente encontre pontos aqui para a nossa conversa sobre educação.
como você enxerga ele na agrofloresta, qual a função dele, mesmo não sendo uma planta brasileira. Nativa. E também que ela tem um estigma, né, de secar o solo, né? O eucalipto ele cresce rápido e ele puxa a água do solo, né? Às vezes quando o solo está muito deteriorado, então a gente planta o eucalipto na agrofloresta, ele sobe e a gente vai derrubando, tirando, podando para ele gerar massa, né, orgânica, uma cobertura orgânica para dar vida para as demais que estão vindo. Então, se você planta um eucalipto, você não vai plantar muitos eucaliptos, você não vai fazer uma plantação de eucalipto. Num sistema agroflorestal, você tem uns 10 no máximo, né, distribuídos de 3 em 3 metros, não for em 30 metros, sei lá. E aí o eucalipto tem essa função muito importante, que é crescer rápido, sombrear as outras e puxar a água do solo. Então ele é fundamental em alguns sistemas agroflorestais. Qual será que é a ponte que a gente consegue fazer aqui com eucalipto dentro das empresas ou dentro do processo de educação? Porque eu fico pensando, pode ser, estou pensando alto aqui, pode ser o fundador de um negócio que chega, é o primeiro empreendedor, o pioneiro, que vem, traz e puxa, mas talvez não seja ele que acaba ficando, talvez ele tenha ventilado uma grande ideia, ele tenha jogado nutriente para que outras ideias floresçam no futuro. Pode ser uma ideia que surge de alguém que puxa um avanço tecnológico, mas é só o primeiro avanço, que pode gerar até uma desconfiança no começo, e aí ele cai no solo e abre espaço para aquilo virar uma coisa com mais potência, com mais força. Não sei, estou pensando alto aqui. O que você acha que pode ser o eucalipto? Me veio alguém que vem de fora, às vezes, né? De uma organização e tal, né? E traz um componente novo, e aí, como ele já tem a expertise e tal, ele puxa aquilo de uma forma, mas ele não é para ficar, às vezes, né? Ele não é daquela cultura, porque a floresta não tem eucalipto, ele veio só para acelerar aquele processo, né? Então, às vezes é alguém que vem de fora e que você não precisa rechaçá-lo, né? Porque geralmente é o que a gente às vezes... O exótico. Não, né? Então assim, vamos entender, ouvir, deixá-lo crescer, tem um papel. Né? Vamos pensar numa nova geração. Né? Porque a nova geração tem uma necessidade maior de sombra, né? Para ela se fortalecer. Ela tem muito, né? Ela está robusta, ela está mais preparada para dar uma perenidade, mas ela precisa de sombra. Né? Ela precisa de alguém, de um mentor, né? Que pode ser uma primária, no caso de uma floresta, um angico que segura ela, depois aquele angico vai morrer com um tempo, né? E aí ela vem e aí ela, né? E às vezes tem que abrir uma clareira também, né? A floresta tem disso naturalmente, né? E qual é o nosso papel? Nosso papel é facilitar com que isso aconteça num prazo mais rápido, né? Não é interferir que faça diferente, mas, por exemplo, se o angico está crescendo, tal, a gente precisa de uma que já não precisa mais de tanta sombra, você pode fazer uma poda nessa, né? Ela vai crescer novamente ou não, né? Para que essa venha. E a natureza faz isso naturalmente, né? Cai uma grande, abre uma clareira para as outras poderem vir, né? Então esse é um processo que a gente vive, né? Nos grupos, nas organizações. Não quer dizer que a outra não é importante, né? Ela fez muito e ainda está fazendo, porque na morte dela tem uma vida, né? Ela vai se decompor, né? E deixar o legado. E vai compor o solo, e o solo é uma baita de uma ponte aqui para pensar em cultura, né? Sim. Porque o solo a gente faz não dá para fazer direto, que matéria orgânica que está nesse solo, que nutrientes estão nesse solo, que microbiologia está nesse solo, que tem a ver com a empresa. Então, qual a cultura dessa empresa é o solo que as plantas habitam. Sim.
Então, esse que morreu, que na verdade não morreu, né? Ele está se transformando em outra coisa, ele fica lá por muito tempo, ajudando as outras a florescerem, a crescerem. É verdade. E a riqueza maior de um processo é o solo. Né? Não adianta você fazer nada na folha só. Porque se o solo estiver degradado, se o solo não tiver para aquela planta... Eu fico pensando que quanto a gente às vezes cuida do que está aparente e não cuida do que não está aparente, mas eu estou sentindo. Não sei se eu vejo uma planta definhando, ou vejo alguém e eu quero fazer uma ação imediata de aplicar um nutriente foliar. Aí talvez ela até brilhe e faça assim, mas eu tenho um lugar muito mais profundo para olhar e que dá mais trabalho. Sim. Quando a floresta está estabelecida, ou quando essa agrofloresta está estabelecida, dá mais trabalho olhar para o solo. Não dá? Eu tenho menos espaço, eu tenho que... Ou não, estou louco aqui. Não, dá mais trabalho, certamente. E também, assim, para você formar este solo, também dá mais trabalho. Né? Para formar esse solo rico. Né? Porque quando você fala de eu fazer um adubo foliar, ou cuidar, por exemplo, eu faço uma poda... Cuido do que vejo. Nossa, tá florido, tá bem, porque você pôs algum nutriente naquele momento, né? Mas o solo, é o olhar que a gente precisa ter. Então, a todo momento, e você não vê. É como a cultura, né?